tarde, meu nome é Jéssica. Recentemente minha filha foi diagnosticada com autismo, né? Ainda não tem classificação de grau. Ela tem 3 anos de idade, é uma moça muito linda e, assim, tudo começou porque a minha filha, desde cedo, ela golfava muito, vomitava muito e ela chorava muito alto e assim, ela não aceitava alimento, dependendo dos alimentos ela não aceitava, isso desde muito novinha. Aí, depois de um tempo, quando as crianças normalmente costumam assim, começar a falar, aprender as primeiras palavras, né, e até desenvolver mesmo essa parte da comunicação, a aluna ela teve um atraso, dificuldade para andar, ela foi andar mais tarde também, para falar, demorou bastante para falar também. Então, assim, como ela estava com esse atraso na fala, eu comecei a desconfiar bastante de que tinha alguma coisa errada, né? E eu procurava pro pediatra dela, só que ele falava que estava tudo bem, porque cada criança tem seu tempo, que era normal, que só depois de 3 anos, se a criança tivesse com esse atraso, não tivesse falando nada, que poderia procurar um profissional assim especialista. Então, isso dificultou bastante, né? Porque eu tinha essa desconfiança e aí eu acabei expressando essa desconfiança com o meu marido. E a gente começou a procurar algumas coisas, ler alguns estudos, algumas coisas específicas, assim, de atraso de fala, de crianças e tudo. E aí parecia muito com autismo. Como eu trabalho em hospital e eu trabalho com crianças, assim, eu já tinha um convívio com crianças que têm alguma deficiência ou algum atraso, né? E com isso a gente procurou um neurologista, né? E a primeira neuro que a gente foi também é uma grande dificuldade, porque a gente não gostou do atendimento, foi uma profissional que, assim, assustou bastante a gente, sabe? E é como se fosse um diagnóstico de morte, entendeu? Literalmente foi isso. E isso dificultou muito quando a gente recebeu essa notícia. Eu fiquei bastante abalada, eu não aceitava, porque ela praticamente também falou que que o gene que tinha sido defeituoso era o meu, porque só com algumas perguntas, sabe? Ela começou assim, foi até um pouco antiético mesmo. E ela assustou bastante a mim, ao meu marido. E foi como se a minha filha não fosse aprender nunca, não fosse falar nunca, e que seria uma dificuldade para o resto da vida. Então isso foi muito ruim. E depois disso a gente procurou uma outra profissional aí essa sim, foi uma profissional que nos acolheu bastante, nos acalmou mais, né, para falar que realmente a minha filha tinha alguns traços de autismo, que ia precisar fazer alguns exames ainda, né, para poder fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico, e que seria interessante começar algumas terapias, né, quanto antes, para que minha filha não perdesse esse momento para aprendizagem. E aí a gente começou procurou as terapias, minha filha já iniciou também esse ano, e ela faz faz uma técnica que se chama ABA, né? Que é uma ciência que engloba o nível de aprendizado da criança, né? E isso é individualizado, então não é uma
não é uma receitinha de bolo fechada, assim, não é assim, é toda criança. Vai acontecendo de acordo com o desenvolvimento da criança, conforme ela vai aprendendo. Então, ela faz acompanhamento com a psicóloga, com a fonoaudióloga e com a terapeuta ocupacional. E aí ela faz a semana toda essas terapias. E mesmo assim a médica ainda solicitou para ela psicopedagoga, porque ano que vem ela já é uma idade que é para entrar na escola, né? E a questão de integração sensorial, porque a minha filha ela tem muita dificuldade para aceitar texturas, cores. Ela não tem problema com o som, né? Porque muitas vezes coloca o autismo como o problema com o som muito alto, incomoda. Não, a minha filha já é diferente. A minha filha ela já tem uma sensibilidade maior com a questão de cheiros, o visual para ela também. Então ela tá trabalhando isso na integração sensorial. E o que eu vi é que realmente assim as terapias elas ajudam muito. Minha filha desenvolveu muito, já tá falando muito mais, já tá mais independente. E assim, é complicado. Tem dias que é muito cansativo, que eu chorei bastante quando eu soube do diagnóstico. Para mim era muito ruim, porque quando você tá grávida, você não pensa que sua filha vai ter um problema de saúde, não pensa que vai ter uma deficiência, porque o autismo, ao contrário de outras doenças, ele não tem cura. Então, assim, é bem difícil. Para mim foi muito complicado, ela é minha única filha. Eu me senti culpada, porque eu achava que eu tinha feito coisa errada durante a gravidez, por conta da medicação que eu tomava, ou então que era um castigo, alguma coisa. Então, assim, é muito pesado. Autismo, quando a gente recebe esse diagnóstico, é muito complicado. Na terapia eu conheci outras mães que também têm crianças autistas, então a gente vê que as crianças são super carinhosas, que as crianças são assim, amorosas, que é diferente daquela ideia do autismo, tá sendo agressivo e tudo. Não, minha filha é super carinhosa. Tem as crises, realmente as crises não são fáceis. Quando você vê seu filho dando crise e você tentar acalmar alguma forma de mudar o foco daquilo para ela se acalmar, se organizar. Então, assim, é muito complicado. E é uma coisa que eu sei que vai acompanhar ela pro resto da vida. E as terapias têm ajudado muito. Tanto ela ficar mais independente, como também a questão dela ela conseguir voltar a ficar tranquila, entendeu? Então, ela tem 3 anos e ela já consegue fazer isso. Nem sempre dá certo, mas a maioria das vezes eu vejo que ela já tá tentando e que ela algumas vezes já consegue. Então, assim, eu tive muito apoio da minha família, porque não é todo mundo que sabe do autismo da Luna, né? Que eu também não sou uma pessoa de ficar falando, comentando, só para as pessoas que realmente importam. E também eu tenho uma rede de apoio muito grande, que são as outras mães, entendeu? Que eu vejo que tem outras pessoas, outras mães, outras famílias que estão passando pelo mesmo problema, que têm essa mesma preocupação. Então, eu só queria um pouquinho, assim, dividir mesmo essa questão de que não estamos sozinhos, que a gente tem uma rede de apoio, que as mães se ajudam muito, se auxiliam muito. Tem dias que a gente vai chorar, tem dias que vai ser mais complicado, a terapia é cansativa, entendeu? São várias horas de terapia. A questão de preconceito existe. As pessoas ainda não entendem que a criança ela não grita, não é porque ela quer, entendeu? Não é uma questão de educar a criança em casa.
entendeu? É uma questão dela fisiologicamente mesmo. Mas, assim, a gente vai mudando primeiro em casa, aceitando o filho como é. Então, assim, eu aceito minha filha, eu amo minha filha, entendeu? Eu não pretendo parar assim, meu sonho é ter outra criança. E, assim, dá medo de ter outra criança, porque aumenta a porcentagem de chances de ter um filho também com autismo. Mas, assim, não é uma coisa que vai me impedir. E a gente vai mudando conforme o tempo, né? A cabeça dos mais próximos, e aí a gente vai de grão em grão, a gente vai conseguindo a aceitação das pessoas, né? O entendimento e o respeito também. Então, assim, eu quis participar mesmo desse projeto da Stephanie, eu autorizo ela a postar nas redes sociais, usar esse vídeo, porque eu acho importante nós, pais de crianças com alguma deficiência, a gente se unir, porque não é fácil. E quando você tem uma rede de apoio bem estruturada, você tem assim, pessoas que estão passando pela mesma coisa que você se sente mais forte, entendeu? Então, é isso. Tchau e até mais.